Olá, supermentes! Tudo bem com vocês? Esse vídeo é sobre uma palestra que a gente fez para os alunos que estão ingressando na Escola de Comunicação e Design Digital do Rio de Janeiro. É um evento que a instituição promove todos os anos para os alunos que estão entrando, para que eles possam conhecer um pouco mais sobre a instituição e eventualmente eles chamam alguns profissionais para que possam ministrar palestras sobre alguns assuntos pontuais. E foi o nosso caso. Nessa palestra falamos sobre propósito, falamos também sobre empreendedorismo e mostramos algumas técnicas de venda, porque não adianta nada você ter uma empresa se você também não sabe vender. É uma palestra bem curtinha, mais ou menos aí uns 20, 25 minutos, tem algumas perguntas no final que podem ajudar o seu negócio a crescer um pouco mais também, então assista a palestra. No final também tem uma sala do Discord para que a gente possa conversar um pouco mais, ela ainda está aberta, então se você tiver alguma dúvida pode nos procurar que a gente vai conseguir conversar com você. Então não perde esse vídeo porque ele está sensacional. Vamos lá! Eu vou falar um pouco assim sobre o evento Ser, né? É um evento assim que é também um momento de integração na faculdade, mas é um momento em que os alunos recebem, sempre tem palestras, em que os alunos recebem várias dicas sobre empregabilidade, mercado de trabalho, dicas para o estágio. E a gente sempre tem também uma conversa com a Luana, né? A nossa supervisora da Central de Coaching e Psicopedagogia, que sempre fala assim, um pouco sobre a parte da saúde mental, gestão de tempo. Então, é um evento assim bem legal e tem muita, eu imagino que tenha muita gente aqui também do pessoal de bloco de entrada. Ontem nós conversamos com o pessoal que está entrando na faculdade. Sejam bem-vindos e boa tarde, Andressa. Então vai ser bem legal. Hoje a gente o Álvaro, o professor da casa, vai falar um pouco sobre a parte de portfólio e o Fabrício Guadera vai falar um pouco sobre a parte assim, de mercado de trabalho. E aí depois a gente vai conversar com a Luana. Aí eu ia até, na verdade, falar que o Fabrício vai falar inicialmente, né? A gente vai começar com o Fabrício e é isso, gente. Bom evento, aproveitem. Legal, então, vamos lá. Então, qual que é o objetivo dessa nossa palestra de hoje aqui? Eu quero mostrar para vocês um caminho que pode ser mais simples da que vocês vão sair da graduação até vocês abrirem sua empresa e fazerem a sua primeira venda também, tá? Então, como toda reunião de negócios, eu gosto de começar sempre mostrando os meus objetivos, tá? Então, o primeiro deles é como identificar o seu propósito. Então, aquilo que você se sente mais confortável em fazer, né? Aquilo que você gosta de fazer. Então, você não vai trabalhar somente pelo dinheiro, tá? Então, um outro ponto, eu quero ajudar a identificar se você tem mesmo essa capacidade de empreender, né? Porque muitas pessoas, elas se sentem mais à vontade somente recebendo ordens ou fazendo o que, né, não tem uma proatividade, mas elas se sentem mais à vontade em um ambiente onde elas conseguem trabalhar melhor fazendo o que as outras pessoas pedem, né? Mas o ser empreendedor, você tem que ter uma proatividade, você tem que ter ideias, você tem que ser um poliglota de negócios aí. E a terceira, já que você abriu sua empresa, você vai precisar vender. Então, por isso, eu vou trazer aqui algumas técnicas para te ajudar a vender, a fazer a sua primeira venda, certo? Então, vamos lá. Como identificar o meu propósito? Então, quando eu estou em uma consultoria de negócios com alguns clientes, eu sempre faço uma primeira pergunta para eles. Qual que é o seu público-alvo? E eles falam assim, né? Eu quero vender para todo mundo, né? Então, ninguém vende para todo mundo. Você tem que ter um objetivo, você tem que ter um foco, né? Mas por que essa questão junto com o propósito? Ela está aqui para você ter um foco na sua vida. Isso vai ser descoberto muito mais rápido se você souber o que você gosta de fazer, aquilo que te move, tá? Então, quando criança, a gente tem um sonho. Esse sonho, ele não é material, ele não é palpável. As crianças, elas têm uma imaginação muito fértil, né? Então, você, quando estava lá na sua infância, você teve bastante coisas ali que você teve contato, você se identificou com alguma coisa. Você falou assim, nossa, isso aqui vai ser o ideal, quando eu crescer eu vou querer trabalhar com isso, né? Então, a criança, ela fantasia demais e, por vezes, é só uma brincadeira mesmo, não tem problema nenhum. Mas, quando a gente cresce, os boletos começam a aparecer, né? Então, muitas vezes, não precisa esperar essa vida adulta para o boleto começar a aparecer. Esse aqui, ele é conhecido como Gabriel Pequeno Vendedor. Ele tem um perfil no Instagram e, no ano passado, ele teve um vídeo que viralizou bastante, onde o Conselho Tutelar apreendeu a caixinha de água lá que ele usava para vender e essa caixinha de água sustenta toda a família dele, né? Então, quem ainda não conhece, pesquisa um pouquinho
pesquisa um pouquinho mais a história dele, e o grande propósito da vida dele é vender, né? Então, ele sustenta toda a sua família com isso, ainda estuda, faz as tarefas de casa, então, ele é uma criança totalmente ativa, tá? E esse aqui é um outro exemplo que eu quero trazer para vocês do significado e propósito. Esse aqui é o Edu Lira. Então, ele teve o pai preso por roubo, mas ele acabou não seguindo os passos do seu pai. Então, e sabe quem que ele conseguiu reunir? Ele conseguiu reunir Flávio Augusto, que é da WhatsApp, ele conseguiu reunir Carlos Wizard, que é hoje também o WhatsApp, Jorge Paulo Lemann, que é o segundo homem mais rico do Brasil, e Daniel Castanho, que é do grupo Ânima Educação. Então, ele conseguiu juntar todo esse pessoal em uma sala para apresentar o projeto dele. Então, um cara que veio da favela conseguiu colocar essas 4 pessoas, que tem aí praticamente um PIB de um país atualmente, e tudo por quê? Porque ele tem um propósito. Ele mostrou para as pessoas não somente uma ideia, mas essas pessoas acreditaram também, né, nessa pessoa, tá? Então, você está nesse curso somente pelo dinheiro, pela remuneração que ele vai te trazer, ou você tem realmente um propósito? Você quer usar esse teu conhecimento para resolver problemas, sabe? Então, esse propósito ele não precisa ser aqueles discursos de Miss Universo, eu quero mudar o mundo, eu quero acabar com a fome, sabe? Não precisa ser nada disso. Mas quando você tem ele bem definido, as coisas começam a se encaixar, o universo começa a fazer os negócios aparecerem para você, tá? Mas você tem que estar preparado, claro, mas essas oportunidades elas vão explodir na sua cara, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora, entrar na área de empreendedorismo, tá? Então, empreender ou não empreender, eis a questão. Então, vamos lá. Primeiramente, a primeira dica que eu dou para vocês é se envolva em máximo de projetos que vocês conseguirem. Então, você vai ter contato dentro da faculdade com diferentes projetos, com diferentes pessoas, diferentes opiniões, diferentes cenários, tá? Aqui você vai começar a perceber se você tem um perfil de liderança ou não. Para ter uma empresa, você precisa saber liderar, você precisa saber resolver problemas. Isso só vai fortalecer o seu network, tá? Então, você está na melhor época da sua vida para fazer parte de projetos. Você tem tempo, que é uma coisa que depois de um pouco mais velhos, né, com famílias, filhos, obrigações, você acaba não conseguindo arrumar tanto tempo assim. Então, você está num ambiente altamente propício para isso, você pode errar à vontade, vai ter gente do seu lado para te corrigir, você tem acesso a pessoas com melhor conhecimento, que são seus professores e coordenadores, e você tem uma comunidade inteira borbulhando de ideias, né? Então, pega esse teu pensamento, troca uma ideia com outras pessoas. Ah, oi? Estão me ouvindo? Acho que só foi um eco de algum outro microfone. Ah, entendi. Então, vamos lá, continuando. Então, pega esse teu pensamento e vai trocar ideias com outras pessoas, né? Pega o teu amigo do lado e fala, conversa com ele, mostra a tua ideia, porque se você não colocar isso em prática, ela vai continuar sendo somente uma ideia. A partir do momento que você começa a trabalhar em cima dela, esse projeto pode começar a ganhar forma, tá? Então, sai da sua bolha, testa, erra, aprenda, joga esse projeto fora, começa outro. E é no erro que você vai ter as suas melhores experiências, tá? Então, você está aqui hoje, né, falando desse negócio do erro, você só está aqui hoje porque o universo lá atrás, ele deu alguma coisa errada e possibilitou que a gente evoluísse, né? Então, é no erro que existe evolução. Então, se você tem medo de errar, você vai fazer parte do erro dos outros, pois as maiores mentes já erraram bastante, tá? Aproveite esse tempo, sai da sua bolha, fale com outras pessoas, se envolva em projetos de outras matérias, pega um problema que você consegue resolver de forma melhor e peça ajuda para resolver, tá? Você consegue, eu acredito muito em você, e dessa sopa de ideias você pode sair da faculdade com uma empresa. Ah, mas eu sou uma águia, eu gosto de trabalhar sozinho. Tudo bem, tem pessoas assim também, né? E tem pessoas geniais que trabalham assim, né? Então, uma dica que você pode começar a fazer a partir de agora é aumentar um pouco o seu portfólio. E o professor Álvaro vai falar perfeitamente disso, né? Então, como aumentar o portfólio, né? Sem ter nenhuma venda? Então, você vai fazer seu portfólio a partir do momento dos trabalhos que você está fazendo. Mas o seu portfólio, ele é praticamente o seu potencial, né? Aquilo onde você pode chegar. Então, os trabalhos que você vai fazer no dia a dia, eles podem não ser dignos de prêmios, mas principalmente as primeiras, tá? Então, se você levar essas peças para o seu cotidiano, você vai acabar não tendo um portfólio muito rico, né? E as peças conceitos que estão em seu portfólio, eles são puro design, vai mostrar a sua genialidade, seu potencial.
Então, a minha sugestão é o seguinte, para você começar. Você pode começar fazendo releituras de grandes marcas, tá? Então, você pode ver que está cheio de releitura da logo da Coca-Cola, de campanhas de McDonald's, por aí. E, em algum momento, essas empresas vão começar a se interessar, tá? Mas o que você tem que colocar? Não somente essa imagem que você criou. Você pode montar um blog e explicar o problema que você viu, tá? Você vai começar a descrever um pouco mais isso, da onde você chegou nessa ideia. Então, você vai construir uma linha de raciocínio para que essas pessoas possam começar a seguir o problema que você tinha, a solução que você encontrou e como você resolveu, tá? Então, algumas sugestões para que vocês abram a sua primeira empresa. Então, a primeira de tudo é você ter uma empresa MEI. Isso daí é muito simples de fazer. Você pode abrir lá o portal do empreendedor e já fazer o seu cadastro. Você já vai sair com o CNPJ, tá? Então, você consegue fazer também, com esse MEI, você vai ter garantias para a sua aposentadoria e você vai conseguir emitir notas fiscais para grandes empresas. Então, se vem um grande projeto, fala assim, nossa, eu tenho um projeto para você e eu vou te pagar 50 mil, só que eu preciso de nota fiscal. E você não tem uma empresa legalizada, você vai acabar perdendo esse projeto. Então, com uma MEI, você consegue fazer isso, tá? Então, uma outra dica é buscar modelos de recorrência, ou seja, são aquelas planos de assinatura, são planos mensais, onde as pessoas, os seus clientes vão te depositar mensalmente, tá? O Flávio Augusto, ele deu um exemplo muito bom num podcast do Meu Sucesso, que é, por exemplo, uma padaria. Você não vê modelos de recorrência para padarias, mas ela pode vender uma assinatura de entrega de pão fresquinho todos os dias, tá? Então, você tem uma previsibilidade de orçamento. Alguns outros exemplos, advogados podem ter um mensal para análise de contrato de cliente, um escritório de contabilidade, ele pode aumentar o ticket médio dele, oferecendo serviços de RH para a empresa, tá? Um lavacar pode ter planos mensais. Então, você pode ver que existem modelos que você consegue receber mensalmente, tá? Uma outra dica, falando sobre os orçamentos, estude o seu cliente e monte uma apresentação. Evite mandar orçamentos somente por e-mail, tá? Porque isso daí ele vai ver somente o valor. Ele não vai ver o valor percebido, ou seja, aquilo que você vai conseguir resolver para a empresa dele, tá? Parte de contratos. Então, o contrato ele te dá uma garantia. Ele informa ali todos os seus deveres e obrigações e também o do seu cliente. Então, isso oficializa tudo o que foi conversado. E a parte de e-mails, tá? Então, evite mandar... o cliente mandou uma alteração para o WhatsApp, você fala para ele, você tem como oficializar isso daí por e-mail para mim? Porque você vai conseguindo manter um histórico da conversa, sabe? Pelo menos você tem como refazer aquele caminho até onde o cliente chegou. Então, eu tive já vários casos aqui, onde a gente começou várias conversas e chegou no final do projeto, o cliente fala assim, não, mas eu pedi isso aqui para você lá no começo, e você acabou não fazendo. Então, eu consigo reconstruir a conversa e detectar aonde que o cliente pediu essa alteração de projeto, tá? Então, evite conversas por WhatsApp e oficialize tudo por e-mails, certo? Então, vamos lá. Agora você abriu a sua empresa, você já tem contratos assinados e você vai precisar fazer a sua primeira venda. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje são duas técnicas de vendas que vão com certeza te trazer um retorno financeiro e impactar o seu cliente, tá? Então, eu vou falar de duas delas aqui, que uma é os 3Hs, que já comumente tem conhecido isso na internet, que é o Hell, Heaven and How. Então, você vai mostrar o pior cenário, você vai mostrar o cenário com a sua solução implantada e você vai mostrar como faz isso, tá? E a parte de spin selling. Então, a técnica dos 3Hs. Esse aqui é muito utilizado para a construção de landing pages. Eu também utilizo isso aqui para quando a gente vai fazer um vídeo com algum cliente, porque ele é um caminho lógico para resolver um problema, tá? Então, um exemplo, né? Fazendo aqui a parte do pior cenário, vamos supor que a gente esteja falando de uma empresa que oferece soluções de emagrecimento, tá? Então, uma dica, você já tentou diversas formas de dieta e continua engordando? Já fez matrícula em um monte de academia, mas nunca foi? Então, é difícil cortar o açúcar nas suas alimentações, tá? Então, você vai mostrando aqui o pior cenário, onde a pessoa se identifica, né, na situação que ela está. Aí você vai mostrar o céu, o melhor cenário. Então, você vai voltar a entrar naquela calça jeans que tanto gosta, você vai se olhar no espelho e ver uma nova pessoa, você vai ter a sua saúde de volta com pouco esforço. Então, você vai mostrando aonde o seu produto se encaixa. Tá? E aí, você tem que mostrar, claro, como faz, tá? Então, por exemplo, nós temos um processo que vai fazer você perder 20 quilos em um mês. Nossos especialistas vão montar um cardápio saboroso para você não passar fome. Tudo isso aliado a 5 minutos de exercícios que você pode fazer em casa sem qualquer equipamento, tá? Então, a gente mostrou o pior cenário, a gente mostrou aonde o nosso produto ou serviço se encaixa e a gente mostrou como esse serviço ele é aplicado. Tá? Então, essa é a técnica dos 3Hs. Vocês podem
utilizar para a construção de landing pages, avaliação de cenários de clientes e tudo mais. E vamos entrar agora dentro de Spin Selling. Essa aqui é uma técnica muito utilizada por grandes empresas. Tá? Então, essa técnica ela é poderosíssima. Isso aqui vai fazer a diferença quando você for falar com o teu cliente, vai ser o grande diferencial do seu concorrente. Tá? Então, está ficando cada vez mais raro um cliente ele fechar uma venda hoje sem que ele saiba realmente se precisa daquela solução, principalmente grandes empresas, onde você vai ter que falar com mais de uma pessoa. Tá? Então, essa técnica ela faz o cliente se questionar automaticamente se essa solução pode resolver o problema dela ou não. Tá? Então, a título de curiosidade, ela é uma técnica desenvolvida por Neil Rackman. Então, quem quiser pesquisar um pouquinho mais depois sobre esse autor, e ele utiliza ali essas perguntas. Tá? Então, o que significa SPIN? Tá? Então, eles são situação, problema, implicação e necessidade. Tá? Vamos falar um pouquinho mais de cada uma delas aqui. Então, situação. Aqui você vai fazer perguntas sobre como está o cotidiano desse cliente, ou atualmente. Tá? Então, você vai fazer perguntas relacionadas ao modelo atual de negócio deles. Isso aqui vai te ajudar a coletar dados importantes sobre como esse cliente está. Então, um exemplo de pergunta, você utiliza algum CRM para gerenciar os leads? Como você analisa os resultados das suas campanhas? Quais os indicadores do seu time de vendas? Você calcula o ROI das suas campanhas? Então, esse é o cotidiano da empresa. Tá? E aí partimos para o próximo, que é a parte de problema. Aqui você vai agitar o que esse cliente está precisando. Tá? Você vai fazer ele perceber que ele tem um problema e que esse problema ele precisa ser resolvido. Então, a gente vai fazer perguntas que vão focar nessa dor. Você vai fazer ele perceber automaticamente, com essas respostas, que ele tem realmente um problema e precisa ser sanado. Então, aqui, a parte do vendedor, você vai construir perguntas. Então, você precisa mais ouvir do que falar nesse momento. Tá? Então, você sabe que está tendo lucro ou prejuízo com as suas campanhas? Né? Então, a gente falou do ROI na situação e a gente traz para o problema agora, né, essa questão do ROI. Então, se ele não monitora o ROI, como é que ele vai saber se ele está tendo lucro ou prejuízo? Então, qual foi o problema que essas campanhas anteriores causaram? Como você detecta que esse problema está começando a aparecer? E um outro exemplo, o que você faz para resolver esse problema quando ele aparece? Entendeu? Então, são perguntas aqui relacionadas ao problema que ele tem. E aí nós partimos para a implicação, ou seja, ele tem um problema, ele já conheceu esse problema, e se ele continuar fazendo essas ações, aonde que isso vai levar? Tá? Então, isso daqui vai ajudar o cliente a identificar as consequências se nada for feito. Então, ele ajuda a identificar esses impactos negativos, fazendo entender qual sério esse problema, e ele vai se sentir agradecido porque você trouxe uma solução. Então, um exemplo de pergunta, se você continua gerando leads frios, que impacto o seu time de vendas tem com as suas metas? Se o seu site continua saindo do ar, que tipo de resultado isso tem nas suas vendas? Já pensou em ter um atendente 24 horas por dia, respondendo os questionamentos dos seus clientes? Quanto isso poderia te trazer a mais de vendas? Então, a gente trouxe aqui algumas perguntas para que ele possa ponderar, certo? Mas a gente deu todo esse cenário negativo para ele. A gente precisa trazer algo positivo, certo? Se não for positivo o suficiente, o cliente vai achar que ele não tem muita necessidade de resolver isso, tá? Então, ele vai acabar desistindo desse negócio. Então, pergunte para ele como seria se ele não tivesse mais esse problema. Ele vai falar exatamente o que ele está precisando. Tá? Então, a gente precisa sempre fazer o cliente entender o quão valiosa é a nossa solução, porque eu sei que eu resolvo o problema dele, mas ele precisa conhecer isso. Tá? Então, tem que trazer esse impacto positivo, pois o negativo ele já acabou de conhecer. Então, seja positivo e mostre que você pode solucionar esse problema. Tá? Então, por exemplo, como seria o seu dia a dia se você não tivesse mais esse problema? Como seriam as suas vendas se o seu site não caísse tanto? Quanto você estaria disposto a pagar para ter esse problema resolvido? Essa pergunta, ela é muito importante, tá? Na parte da apresentação da proposta, você pode fazer essa pergunta para ele para ver se ele entendeu tudo aquilo que você está explicando. Então, se o seu produto, por exemplo, custa 5 mil, né? Você vai mandar essa proposta para ele de 5 mil e ele falou assim, eu pagaria 2 mil para ter isso na minha empresa. Então, você não conseguiu fazer ele ver o valor percebido, tá? Então, o produto ele está mais caro do que ele realmente entendeu. Então, você pode retornar um pouquinho a apresentação e mostrar para ele alguns pontos que ficaram perdidos. Se ele falasse assim, eu pagaria 20 mil para ter esse produto na minha empresa, então o teu produto ele acabou ficando barato. Você conseguiu fazer ele ver que tem um valor percebido muito maior, tá? Então, somente revisando, o Spin Selling, aliás, na parte de venda, você tem que gerar uma empatia com o cliente, tá? Você tem que gerar uma conexão.
Esse é o grande diferencial da venda. Eu vi ontem uma pessoa falando que ele precisava de um capacete para a moto dele, e ele pesquisou na internet, falou assim, nossa, esse capacete aqui que eu quero vai custar R$3.500. E ele foi em algumas lojas, e o pessoal falando, não, eu tenho esse capacete, é 3.200, é 2.800, e teve uma variação de preço. Mas teve uma loja que ele se identificou. Ele chegou, pediu para o vendedor, falou assim, eu preciso desse capacete. E o cara falou assim, que moto que você tem? Aí o cara ficou, né, falou, tem alguma coisa diferente aqui. Então, esse vendedor, ele se interessou pelo problema desse cliente. Então, isso que é gerar empatia, você se interessar pelo problema do cliente e fazer resolver. Às vezes, o que ele quer não é realmente o que ele precisa, tá? Então, com isso, você vai conseguir gerar muito mais vendas para esse cliente, tá? Então, aqui, revisando, Spin Selling são perguntas de situação, então, como a empresa dele está atualmente, problema, que é o foco na dor, você vai ajudar esse cliente a identificar o problema, implicação, gerar o senso de urgência de solução, mostrar que você pode resolver esse problema, e a necessidade, é mostrar como você pode solucionar de vez esse problema, certo? Bom, pessoal, essa foi minha pequena contribuição aqui para vocês. Não sei se temos aí algum espaço para perguntas, mas estou aberto a isso também. Então, só podemos ver aqui se tem essa disponibilidade de tempo ainda. Eu não sei se estourei meu tempo aqui. Não, temos sim. Eu até escrevi aqui, né, que sempre depois da palestra a gente vai abrir um espaço para perguntas, né? Já tem alguém com a mão levantada aqui, a Cássia Letícia. Pode falar, Cássia. Se quiser também abrir o microfone, a câmera, tudo bom? Tudo bem, gente. Boa tarde. Então, eu queria perguntar para o Fabrício uma questão específica da primeira parte. Tipo, quando você fala da gente fazer o nosso público-alvo, qual é o nosso produto e tal, você acha que o cliente hoje ele está procurando uma parada muito mais no final que você falou, né, que gerar empatia, porque eu estudei isso no bloco de entrada com a Thalita e ela falou muito sobre a questão socioambiental. Então, você acha que é importante a gente definir o nosso produto baseado nessa responsabilidade social, né, no geral, assim? Sim, perfeito. A responsabilidade social ela está em alta aí já tem algum tempo, né? Então, se você definir o seu produto que vai atender essa questão dentro das empresas, você pode gerar essa conexão, tá? Então, se você, é por isso que eu disse, você não vende para todo mundo, tá? Então, as empresas elas precisam conhecer, saber que o seu produto vai resolver algum problema dentro da empresa delas, né? Então, se você conseguir gerar essa conexão e fazer essas empresas sentirem essa necessidade de que o seu produto vai resolver o problema delas, você com certeza vai criar essa conexão, tá? Então, você não vai fazer a venda pela venda, tá? Você não vai fazer somente uma troca monetária, você vai ter essa relação realmente de empatia com os clientes, e aí eles vão acabar retornando cada vez mais para procurar o seu produto, tá? Obrigada. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Pode sim, Catarina. Pode escrever. Quando é uma empresa tipo uma hamburgueria, como se define um público-alvo? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso. Certo, vamos lá. Então, a sua empresa hoje, ela está local, você faz delivery, como é que você está dentro de algum ambiente? Como é que está a sua empresa hoje? Ah, tá, você ainda não tem essa empresa, tá? É uma hamburgueria de rua, certo? Então, você tem uma porta física, legal. Você tem uma porta física dentro da... Você está em uma rua, né? Então, isso daí, principalmente quando existe uma loja física, você tem que pesquisar primeiro pontos de referência, tá? Se essa rua ela é movimentada, se ela tem algum fluxo de pessoas, porque, por exemplo, você pode ver as instalações do McDonald's, do Burger King, né? Pegando essa mesma linha, eles são em ruas muito movimentadas, então é uma compra. Quem está passando ali na rua vai ter uma compra por impulso, né? Ele vai ver aquela fachada bonita, vai sentir o desejo e vai acabar entrando. Se você focar mais no delivery, então você vai poder utilizar, né? Eu recomendo que você comece a utilizar algumas ferramentas já prontas para que você não tenha um investimento alto construindo uma ferramenta, construindo uma publicidade para isso. Então, você pode utilizar aí iFood, Rappi e tudo mais para começar a ter essa venda e testar se no delivery você vai ter vendas também, tá? Então, definição de público-alvo. Bom, definição de público-alvo vai ser quem gosta de rapidez, junk food, fast food, pessoas que são interessadas, né? Dependendo também do seu produto, tá? Porque se você tiver ali um x-salada, por exemplo, é um tipo de público. Se você tiver um hambúrguer artesanal, que é feito com queijo
sei lá, da Itália, da Inglaterra, então também vai defender um pouco do tipo de produto que você está oferecendo. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é o seguinte, não busque clientes para o seu produto, busque produtos para os seus clientes. Então você tem que detectar um problema que você tem para que você possa resolver esse problema, e aí você vai ter continuidade de vendas, tá? Então, por exemplo, buscar uma região que não tenha uma hamburgueria, ou um shopping que não tem uma hamburgueria, sabe? Você vê algum produto diferenciado de mercado que tem uma demanda reprimida, então aí você vai conseguir atacar esse tipo de público para que você tenha uma maior venda, tá? Então não seria necessariamente a definição de público, mas você sim buscar um problema para resolver, tá? Consegui te dar uma luz aí, Catarina? Super, obrigada. Legal, perfeito. Fabrício, só mais uma coisa, ai, gente, desculpa. Enfim, você falou do negócio do blog, né? Sim. Trabalhar sozinho e tal. Você acha melhor criar uma page em alguma social media que coloque a pessoa para aquele blog, para aquele site, ou fazer o blog direto? Porque eu sou produtora de conteúdo e, assim, no meu nicho específico, que é o nicho literário, a gente fica muito mais no Instagram. E quando não tem 10K, não sei o quê, a gente manda a pessoa ir para o link na bio. Você acha que tipo, é relevante toda marca criar uma social media para depois colocar ela naquele site que ela vai comprar aquele produto? Sim, perfeito. Eu sempre recomendo para os meus clientes essa construção do blog pelo seguinte: você começa a ter indexação de palavras-chave no Google, tá? Então, assim, até falando um pouquinho mais, já aproveitando que você fez essa pergunta, eu utilizo com os meus clientes a rede social como um hub, ou seja, a gente faz as publicações ali sempre levando para o site, tá? Para o blog ou para a página de produto. Por quê? Dentro do site a gente tem mais controle, a gente não sabe quem que está vendo as nossas publicações nas redes sociais. Então, a partir do momento que você levou ela para o site, você pode colocar um pixel, você pode colocar um Google Analytics lá dentro, e você começa a ter retornos disso, tá? Se você combina isso com um formulário, por exemplo, então essa pessoa ela deixa de passar de ser um visitante para começar a ser um lead. E aí você tem uma abrangência muito maior. Você pode trabalhar com e-mail marketing, com a parte de anúncios, você pode trabalhar com o lookalike. Então tem uma região bem vasta aí para você trabalhar. Por isso que eu sempre recomendo essa parte do blog, porque você também tem muito mais informação. Você consegue descrever toda a sua ideia, você consegue construir o seu pensamento, tá? De uma forma mais ampla. Então, na rede social, as pessoas acabam não lendo, né? Então, se você colocar um textão lá no Instagram, a pessoa não vai ler. Então, quando você leva para o blog, ela já está interessada no seu conteúdo e você começa a colocar ali alguns pontos de monitoramento, tá? Respondi a sua pergunta? Sim, eu estou anotando tudo aqui. Legal, bacana. Aqui o Luiz Fernando perguntou se poderia compartilhar esses slides sobre spin selling. Sim, posso compartilhar. Posso te mandar depois a apresentação inteira também, Lilian, para que você possa colocar aí para o pessoal. Mas o Spin Selling, ele tem um material muito rico aí na internet também. Se você digitar lá o que é Spin Selling, você já vai ter um grande número de matérias aí para poder estudar também. Aí eu faço uma postagem lá no Teams para o pessoal poder ver. Tranquilo. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Então, mais alguém? Então, Fabrício, ó. Qual a importância da criação de conteúdo? Sei que para quem vende produtos mais elaborados já é óbvio, mas e no caso de um e-commerce? Bom, vamos lá, Gustavo. Uma Excelente boa, pergunta. óbvio, li errado. Excelente pergunta, Gustavo. Então vamos lá. Tem algumas pessoas, tem algumas empresas que estão fazendo o seguinte hoje, elas estão usando o Instagram como uma ferramenta de venda também, tá? Então você pode fazer, tem uma empresa que eu vi, depois eu posso mandar aí o perfil para vocês seguirem também, que ela passa o dia inteiro fazendo live. Ela fica mostrando produto, ela abre a bolsa, ela mostra que é couro de verdade, ela mostra que não solta, sabe? Ela pega um sapato, ela dobra o sapato e ela acaba fazendo essa live o dia inteiro. Então, ela fala do produto, fala das qualidades, fala do preço, quem gostou, coloca no direct, sabe? E aí ela vai fazendo esse carrossel de produto. Então, se o produto foi para lá, começou uma negociação, acabou essa negociação não acontecendo, ela volta para o fim da fila, esse produto passa de novo no carrossel, sabe? Então, você mostrar um unboxing, como é que é, abrir uma caixinha, você vê um monte de gente fazendo isso hoje, atualmente, né? Teve um lançamento, você abrir esse produto, você mostrar como é que é, você mostrar o uso, isso daí vai cada vez mais atraindo conteúdo para o seu canal.
Tá? Então, você não está somente fazendo venda, você está trazendo também muita informação para esse pessoal. Tá? Então, é uma forma de você trazer conteúdo, fazer, claro, a venda, né? Mas você está trazendo alguma coisa a mais. Você não está lá, é iPhone em 12 vezes sem juros, sabe? Então, você mostrou como é que é, sabe? Quando você abre a caixinha, fala que tem um cheiro nessa caixinha, fala como é que é a textura do produto, sabe? E aí você vai começando a impactar cada vez mais pessoas. Você vai gerando desejo, ao invés de somente a parte de venda, né? É um ponto muito importante, porque toda venda, ela é... Vamos dizer assim, como é que é a frase mesmo? Acabei esquecendo agora. Mas toda venda ela é impulsionada por uma ação. Então, você tem que gerar esse desejo de ação nessa pessoa, tá? Consegui responder sua pergunta, Gustavo? Legal, bacana. Bom, Lília, você controla o tempo. Eu estou aqui para responder perguntas. Se você quiser, Mais alguma ficamos pergunta, aqui. pessoal? Então, eu acho assim que pelo tempo a gente já pode ir para o próximo palestrante. Eu queria falar, Fabrício, queria agradecer pela sua participação e falar aqui também que a gente vai passar, se você puder falar sobre o seu Discord, né, que você Sim, disse com que depois, certeza. se o pessoal... Isso que Gabriela. eu já ia comentar agora, tá? Então, eu deixei aqui, deixa eu voltar aqui. Então, esse é um QR Code que eu fiz para levar lá para a nossa sala do Discord, tá? Então, dentro da sala lá tem as regiões que a gente abordou aqui hoje, os assuntos, né? Falando sobre propósito, falando sobre abertura de empresas e falando também sobre a parte de vendas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, pode se direcionar para lá, porque a gente vai estar em contato muito maior. Tá? Então, para quem não tem algum leitor de QR Code no celular, pode acessar ali bit.ly/palestra-ECDD, tá? Que já vai levar lá para o Discord, certo? Então, pessoal, agradeço demais a oportunidade de estar aqui presente com vocês hoje. É uma honra poder ter essa conexão com todos vocês. E as redes sociais da minha empresa são ali, Facebook, Instagram, YouTube, tanto /RockPixel Digital. Tá? Então, para vocês acessarem no YouTube, a gente tem bastante conteúdo, bastante tutorial que vocês podem seguir para começar até o seu site. Lá tem um tutorial bem bacana, inclusive, que mostra como você abrir um servidor gratuito no início ali dentro do Google, já com WordPress, para que você possa começar a ter o seu blog já rodando. E não esqueça, acessa lá o Discord, tá? bit.ly/palestra-ECDD. E eu sempre encerro todos os meus vídeos, todas as minhas palestras com uma mensagem. Então, agradeço bastante a oportunidade, grande abraço para vocês, uma excelente palestra e lembre-se, você é do tamanho da sua mente. Sucesso! E aí, o que achou dessa palestra? Contribuiu para o seu cotidiano? Contribuiu para a sua empresa? Te fez abrir um pouquinho mais a mente? Então fala pra gente aqui nos comentários como isso vai contribuir para o seu dia a dia, como isso vai aumentar as suas vendas. E se você gostou desse conteúdo, então curta o nosso canal, dê o like aqui no vídeo, compartilhe com todo mundo que você gosta, ou que está precisando também desse tipo de motivação, ative também o sininho, porque isso é muito importante para o engajamento do nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber sempre em primeira mão as nossas novidades. E não esqueça, o canal do Discord está aberto para você tirar as suas dúvidas, o link está aqui do lado e está aqui também na descrição. Esse foi mais um vídeo aqui da RockPixel Marketing e Vendas e lembre-se sempre, você é do tamanho da sua mente. Sucesso!